Você tem uma criança em casa aí na fase do não? Presta atenção nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Aquela criança que fala não para tudo o tempo todo. Toda criança tem essa fase, mas talvez você esteja sofrendo justamente nesse momento por causa disso. Vamos conversar sobre isso. O ponto de partida é detectar da onde vem o não, qual é a origem desse não que a criança repete tanto. Claro que você sabe que a origem do não é porque os pais falam muito mais não do que sim. Isso é natural, porque é a tentativa dos pais de ajudar os filhos neste processo, né, de descoberta do mundo, do que pode, do que não pode, quais são os limites, né, o que fazer, o que não fazer. Então é natural que os pais vão repetir muitas negativas no decorrer do processo de criação dos filhos. Com o tempo, os filhos vão internalizando esse não e vão imitando esse não. Mas eu queria chamar a sua atenção também, porque nem sempre é só você como pai, você como mãe, que errou falando muito não. Às vezes, existe um irmão mais velho, uma irmã mais velha, alguém que fala muito não para essa criança, que não é nem você. E você fica, às vezes, sem saber qual é a origem, porque eu não falo tanto não assim, você diz, né? Mas esse não vem, às vezes, de uma irmãzinha mais velha, de um irmãozinho mais velho, que talvez internalizou esse não num processo anterior de criação, né? Foi uma vítima do não, vamos dizer assim, e agora você nem fala tanto não para essa criança, mas aquela criança fala muito não. E o irmãozinho capta isso, imita esse comportamento. Então é preciso observar bem isso. Essa conhecida fase do não, né, que se chama popularmente, ela se dá por volta dos 3 anos. Vai variar de criança para criança, mas crianças geralmente por volta dos 3 anos, elas falam muito não. E por mais assustador que isso pareça, todo pai e mãe precisa aceitar e considerar que isso faz parte do processo de crescimento da criança. Na verdade, ela está buscando autonomia, ela está buscando a autossuficiência dela e ela está procurando viver por si mesma, né? Então ela quer se afirmar como pessoa. Isso faz parte da vida, todos nós passamos por isso, ela está passando também. Então requer muita sabedoria dos pais para ajudar a criança nesse momento, quando ela está se tornando um pouco mais independente dos pais e querendo impor um pouco mais a sua vontade. A gente fala assim meio de forma geral, né, que a criança está numa fase de independência, de querer afirmar a sua própria vontade, mas também crianças dizem não em momentos muito específicos. Às vezes é momento de cansaço, momento de algum tipo de frustração. A criança pode querer chamar a atenção do pai e da mãe falando não. Então nem sempre é porque faz parte natural do processo dela, mas também são situações específicas quando a criança ela não se vê muito animada, né, a fazer aquilo que o pai e a mãe diz, e ela acaba dizendo muito não para o pai e para a mãe. Mas você deve estar perguntando como lidar com a criança nessa fase. Então, vamos a algumas dicas aqui. A primeira dica é procure ser mais positivo do que negativo, ou seja, procure falar mais sim do que não, né? E você pode fazer isso de 2 maneiras, basicamente. Uma das maneiras é você tentar se policiar para que você não fique falando não o tempo todo, né? Então, construção de frases, né? Pensar, raciocinar para poder falar. Ao invés de dizer para a criança assim, não chega perto do fogão, você pode substituir isso por dizer assim, ó, vem aqui perto da mamãe, né? Você está dizendo a mesma coisa. Só que se você falar não o tempo todo, a criança fixa isso, né? Na mente dela.
tudo é não, então ela fica esperando um não seu. E você poderia substituir então esse não por frases mais positivas, né? Ao invés de dizer, ó, não suba aí, né? É melhor dizer assim, ó, desce daí, né? Então assim, usar o positivo no lugar do negativo. Porque se você começar a se policiar, você vai perceber que você fala de uma forma muito negativa com a criança e ela vai captando tudo isso. Uma outra forma da gente tentar ser mais positivo do que negativo é substituir o não por uma boa explicação. Então, ao invés de dizer para a criança assim, não suba no sofá, pare um pouco, dedique um tempo a ela e diga a ela, fala assim, ó, subir no sofá pode causar uma queda e essa queda pode te machucar. Quando você explica para a criança, isso pode ajudar a criança a entender aquilo e não ficar falando não, é para você o tempo todo. Porque muitas vezes para nós pais é muito mais fácil só dizer que é não e pronto, acabou, do que explicar. Então substitua o não por uma explicação, que isso vai firmando esses princípios na cabeça da criança e ela não está ouvindo tanto não assim. Uma outra sugestão é ter alternativas para a criança. Se ela não pode brincar no parquinho naquele momento, qual é a alternativa? Entenda que isso não vai ser aplicável a todas as situações, mas em várias situações, pai e mãe precisam compreender que uma criança que está dizendo não, ela está prestes a ficar pronta para um diálogo. Então você precisa dar alternativa para ela, conversar com ela, né? Porque se só for uma negativa grosseira, seca, né, definitiva, evidentemente, como seres humanos que nós somos, a criança é um ser humano comum como eu e você, vai reagir, né? Ela vai reagir. Mas por que não? Como assim, né? Então, investigue se você não consegue dar uma alternativa para a criança estabelecer um diálogo com ela, né? Uma terceira dica é respeite a rotina da criança. Toda criança precisa de uma rotina. Então, naturalmente, se a criança estiver cansada, se ela estiver com fome, se ela tiver a rotina dela, as coisas que ela gosta de fazer, totalmente alterada, ela vai dizer mais não, né? Se ela está fora da casa dela, se ela está num tempo de passeio na casa de alguém, se ela está na rua, a tendência dela é dizer mais não do que sim, né? Então, procure manter uma rotina da criança, porque crianças fora da rotina, elas acabam dizendo mais não do que sim. Então é necessário também observar isso. Uma quarta coisa que pode ajudar é definir bem as regras. Mas não se exceda muito nas regras, porque muita regra gera frustração. É um limite que a pessoa não consegue alcançar, é uma meta, um alvo que a criança não dá conta. Então é importante ter um conjunto de regras, mas não se exceda nesse conjunto de regras, porque isso pode gerar uma frustração. Então ela diz assim, é melhor dizer não mesmo para tudo, porque é tão difícil atingir, né? Então cria algumas regras essenciais, elementares, e faça esse papel de ajudar a criança no cumprimento das regras, né? Um processo consciente de ensino para que essa criança não fique dizendo sempre não, mas ela aprenda a conviver bem, a lidar bem com essas regras como algo importante para a vida dela. Uma quinta sugestão verifique se nestas coisas que o seu filho, a sua filha diz não o tempo todo, você não poderia se envolver um pouco mais. Como, por exemplo, você pode dizer para a criança assim, ó, vai escovar os dentes, né? Não fique sem escovar os dentes. Ela diz, não vou escovar dente. Se você talvez dissesse assim, ó, vamos escovar os dentes, né? E você escova junto com ela, faz brincadeiras, né? Ajuda ela a escovar. Se isso não vai dar uma leveza maior nesses momentos de tensão que geram em casa, isso vai acabar eliminando um pouco esse não que ela fala o tempo todo. Porque muitas vezes ela diz muito não porque ela se sente só, né? Meu pai e minha mãe estão mandando eu fazer uma coisa, ou mandando para um lugar que eles não vão comigo, né? Então ela diz não, eu não quero. Então
dá uma verificada se não são momentos que você poderia também ir junto, né? Se envolver um pouco mais e não só isolar a criança recebendo um não como resposta. E uma sexta e última sugestão: vigie você mesmo. Tenha paciência, tenha uma atitude com essa criança que se traduz na maneira como você fala, na maneira como você trata essa criança, para despertar nela o melhor que ela tem. Porque muitas vezes nós pais temos uma habilidade de causar situações de estresse que são desnecessárias. Se a gente falasse de uma maneira mais suave, se a gente tratasse de uma maneira mais adequada a criança, ela não entraria num estresse tão grande, não falaria tanto não pra gente assim. Então é importante vigiar você mesmo em várias das situações. Esses eventos nos quais você recebe muito não do seu filho, da sua filha, são eventos importantes. É preciso dar atenção a esses eventos, porque é uma fase que vai passar, mas se você não cuidar bem dessa fase, você vai permitir que o seu filho, a sua filha, construam uma personalidade que vai dar problemas para ela em outras áreas da vida, em outras instâncias de relacionamentos. Então é importante que você participe disso ativamente, ajudando a transformar todas essas negativas em situações positivas de aprendizado e crescimento. Que Deus te abençoe.